como é que saía dessas aí. Não se esqueçam, pessoal, a gente tem que ter humildade também na física, tá? Mesmo questões que às vezes parecem ser simples, o cara não resolve, chega no dia e dá uma travada lá, então não podemos bobear não. Primeira questão extra. Ela está escrita aqui no número 2, de repente eu fiz um de exemplo, não sei se foi isso. Então, questão que eu marquei como 2, falava que tinha uma massa de água de 80 gramas a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius, onde eu misturei uma massa de gelo de 20 gramas a uma temperatura inicial de menos 30 graus Celsius e pedi o que estava acontecendo no final da brincadeira. É isso? Fala. O professor já fez essa questão. Essa eu já corrigi? Sim, o professor deu uma extra de eletrostática. De eletrostática, de calorimetria, não coloquei nenhuma? De campo elétrico, de energia potencial elétrica. Certo. De calorimetria, essa daí já foi corrigida. Mas eu lembro de ter passado uma outra de calorimetria, eu acho, para justamente verificar se ficava tudo gelo ou ficava tudo água, né? Talvez não fossem esses os dados, talvez fosse outro. De repente, ó, vamos ver. Vê se vai bater agora. Questão 3. A massa de água era 10 gramas, estava a 20 graus Celsius. A massa de gelo era 90 gramas, que estava com uma temperatura de menos 80. Essa eu corrigi também? Não. Essa não, né? Ótimo. Sim. Fique à vontade, gente. Preciso... Eu tenho mais de... sei lá, né? Quantas turmas eu dou aula? Mais de 10 turmas, de 20 turmas. Tu tem que me dar uma ajuda. Eu não tenho que abrir, olhar meu vídeo e ver exatamente onde eu parei. Certo? Então, ó, acreditando que eu não corrigi essa questãozinha ainda, que é um pouco diferente da primeira que eu passei, tem uma sutilezazinha. Lembrando que para resolver essa questão, o vestibular te forneceria o calor específico do gelo, da água talvez não. O do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. E ainda o L de fusão ou solidificação. Eu vou colocar o fusão para a gente já poder fazer um comentário a mais aqui. Como é que eu recomendo que o meu aluno resolva esse exercício? Não é que seja a única técnica. Eu até já te prometi, né? Uma hora eu vou te passar um macete legal para fazer essa questão. Eu só não gosto de passar o macete no início, porque o aluno pode ficar com preguiça de pensar e ficar um aluno menor em função dessa preguiça. Então, olha só. Eu vou pegar o gelo e vou pegar a água e vou começar a fazer os cálculos para ver quem vai chegar a zero primeiro. Por que é importante eu saber quem é que chegar a zero primeiro? Porque quem chegar a zero primeiro vai começar a mudar de estado físico. Pelos dados, eu estou com a sensação que é a água que vai chegar a zero primeiro e vai começar a congelar. Mas como eu não posso confiar na minha intuição, eu vou fazer um cálculo das energias necessárias para o gelo chegar a zero e para a água chegar a zero. A massa de gelo da brincadeira é 90. O calor específico do gelo é 0,5. Eu estou calculando se vai chegar a zero, por isso que eu estou supondo que a temperatura final é zero. E a temperatura inicial é menos 80, então menos 80. Fazendo a continha, 0,5 vezes 80 é 40, 40 vezes 90, 4 vezes 9 é 36. 3.600 calorias é a energia que o gelo deve receber para chegar a zero. Só que cada caloria que o gelo recebe vem da água. Deixa eu ver se a água vai chegar a zero antes ou depois do gelo. A massa de água é 10, não é 90. O Czinho da água é 1. E a variação de temperatura 0 menos 20. Fazendo o que macete na água, então dá menos 200 calorias. Interpretação física. A água deve perder 200 calorias para chegar a zero. Mas quando a água perde uma caloria, o gelo recebe uma. Quando a água perde 10, o gelo recebe 10. Quando a água tiver perdido 200 calorias, ela vai ter chego a zero e o gelo ainda não. O gelo precisaria receber muito mais que 200 calorias. Então isso aqui ainda não aconteceu. Com esse cálculo bobo, eu percebi que a água vai começar a congelar. A água vai chegar a zero, vai estar em contato com um gelo abaixo de zero e começa a congelar. A pergunta que vem na minha mente é, será que a água congela toda?
Será que o gelo vai ter como absorver energia suficiente para a água congelar completamente? Vamos ver, massa de água a congelar, 10 gramas. Calor latente de solidificação. O autor do vestibular forneceu de fusão, que é 80. Tu tens que saber que o sentido oposto troca o sinal, menos 80. Que é igual a menos 800 calorias. O gelo pode receber 200 calorias e depois 800 calorias sem chegar a zero? Pode receber 3.600. Quando eu fiz esse cálculo e percebi que essa soma não chegou nesse valor, eu percebo que isso vai acontecer, a água vai congelar. Percebo que essa minha suposição foi um erro. Percebo que o gelo não vai chegar a zero. Elimino esse cálculo aqui que eu finalizei. Mas eu não vou jogar essa equação fora. Eu só vou trocar aquele zero por TF, já que eu não sei a temperatura final. O resto vai se manter. Então eu já vou fazer 90 vezes 0,5, 45, que multiplica TF no lugar do zero, menos com menos é mais 80. Eu só ajeitei o cálculo. A água chegou a zero, a água congelou e virou gelo. Não bota isso na tua cabeça, que a água virou gelo, pode te confundir o Czinho. É o erro mais comum. Por que eu vou fazer um quimacete nessa água que virou gelo? Porque eu quero que esse gelo entre em equilíbrio térmico com o gelo original. Massa de água que virou gelo, 10. Czinho é o do gelo, pô, já virou gelo. Aqui é que a galera mais erra. Temperatura final, eu não sei, não sou adivinha, quero calcular, sei que vai ser igual aquela ali. Temperatura inicial, outro erro comum, a galera está olhando para a água, acha que é 20 temperatura inicial. Mas já chegou a zero, cara, eu já calculei para ter chegado a zero. Então é zero. Então ficou o último que macete, que é 5 TF. E agora pronto, agora acabou. Acabou a física, agora só para matemática básica. Toda conta que envolve troca de calor, eu acabo finalizando com o princípio da troca de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido é igual a zero. Quem é que está recebendo calor? É o gelo, que recebeu 45, que multiplica TF mais 80. Quem é que está perdendo calor? É a água. Perdeu 200 para chegar a zero, perdeu 800 para congelar e vai perder mais 5 TF para atingir o equilíbrio térmico com o gelo. Matemática básica, como eu havia dito, propriedade distributiva. Esse aqui eu já até fiz a multiplicação, né, no 3.600. Menos 200 com menos 800 dá menos 1.000. Mais 5 TF igual a zero. 45 TF mais 5 TF, 50 TF. 3.600 menos 1.000 dá 2.600, passa para o outro lado, menos 2.600. Temperatura final, menos 2.600 dividido para 50, corta os zeros. Temperatura final, menos 200 para 140, 60 para 5 é 12, menos 52 graus Celsius. Legal. Cara, com esse outro exercício, nós já fizemos dois panoramas clássicos quando misturar água e gelo. Quando para tudo no estado líquido e quando para tudo no estado sólido. Ainda seria legal treinar aquela terceira possibilidade, que é quando acaba com a mistura de água e gelo. E aí tu já vai saber a temperatura final, que é zero. Mas aí a pergunta clássica é quanto de gelo e quanto de água restou? Eu já fiz essa para vocês, da mistura com água e gelo e termina água e gelo. Fiz esse exemplo? Se eu não fiz, eu percebi que muitos não treinaram isso. E cara, assim, ó, com esses 10 anos de vestibular, eu percebo que essa questão voltando no vestibular dá um índice baixíssimo de acerto. Se tu te dá o luxo de treinar ela, tu já sai um pouco na frente da grande massa. Então, ó, mais um exercício extra aqui, ó, para te treinar, que vai dar um panorama ainda diferente do que eu já fiz. Vamos misturar dessa vez 20 gramas de água a uma temperatura inicial da água de 30 graus Celsius. Vamos misturar com uma massa de gelo de 30 gramas com uma temperatura inicial de menos 50 graus Celsius.
E aí, né, vamos fazer isso num recipiente adiabático, ou seja, desprezar as perdas. Despreze as perdas. Os dados da água tu já sabe, a gente acabou de usar. E eu não quero saber só a temperatura final. Eu quero saber qual é a condição final. Ou seja, eu quero saber quanto de água e quanto de gelo também no final. Vai ser bem parecido com essa aqui. Mas quando tu for somar esses dois valores somados vão estourar esse. Aí na verdade tu vai cortar esse resultado e vai substituir a massa por M. Vai somar tudo igual a zero. Aí tu vai descobrir qual é a massa de água que derrete, de água que congela ou de gelo que derrete. Seria o terceiro panorama importante para treinar. Teve uma turminha aí que a gente fez esses panoramas e alguém fez um comentário: seu professor, se eu misturasse vapor d'água e gelo? Pô, eu fiquei todo bobo. Aí eu fui lá e fiz um exemplo para eles. Eu nunca havia aparecido no vestibular, entendeu? Mas está na hora já, né? Então mistura vapor d'água e gelo. E aí quer saber como é que vai terminar essa brincadeira. O processo é bem parecido, né? Só que tem que começar do vapor e do gelo. Ver quem é que chega a zero primeiro, ver quem é que chega a 100 primeiro. Então o cálculo é um pouco mais elaborado, é bastante trabalho. Esse exercício que eu fiz para eles. Depois, se vocês quiserem, vocês me pedem mais um desse aí. Beleza. E também passei coisa extra de eletrostática, né? Esse foi o extra de calorimetria. Vamos para o extra de eletrostática, então. Tem que praticar, meu querido. Que bela manhã para aprender física. Vamos que vamos. Fez uma tarefinha a mais já ali.